Diante dos desafios da pós-modernidade, precisamos nos preparar como igreja para responder a um mundo que ataca diariamente aquilo que cremos como povo de Deus. Precisamos aprender a identificar e desarmar as armadilhas que tentam retaliar nossa identidade. Em um tempo especial, discutindo os desafios de identidade e as confusões de gêneros da atualidade, vamos receber pastora Leila Paz e convidados. Nesse tempo que, apesar de não ser muito longo, vai ser muito rico. Vamos falar sobre esse assunto tão amplo e tão relevante para todos nós, que é a sexualidade, junto aqui com a pastora Leila Paz, pastor Fabiano Ribeiro, que tem vivido todas essas questões nos seus ministérios. Eu quero desde já indicar também esse livro do qual eles são autores, Escolha Ser Filho, Paz e Segurança para Superar a Orfandade Espiritual. E o que isso tem a ver com sexualidade? Vamos conversar sobre isso. Eu quero começar perguntando para a pastora Leila. Todos nós sabemos que, infelizmente, nós temos visto no meio da igreja brasileira, inclusive em famílias pastorais, mas também na liderança, casos de quedas morais envolvendo a sexualidade. Nós sabemos que o pecado sempre existiu, mas na sua visão, pastora, o que no nosso tempo, na nossa cultura atual, talvez tem proporcionado esse aumento, tem fomentado esse tipo de situação? Como você tem visto isso? O que eu tenho entendido é que durante muito tempo a cosmovisão foi construída no sentido de criar um engano. O engano uma relação sexual é equivalente a afetos. Então, na sociedade, as pessoas estão confundindo relação sexual com o recebimento de afeto, recebimento de carinho, preenchimento de necessidades. Então, o que acontece? Nas culturas mundiais, as pessoas estão acreditando, que se eu conseguir que alguém tenha uma relação comigo, eu vou preencher um vazio que existe dentro de mim. E essa confusão tem levado a um outro problema, que é uma outra vertente cultural, uma outra maneira de ver que tem sido: o sexo é uma diversão, ele existe para o meu prazer, e eu devo usar desse instrumento para me sentir melhor, para ter prazer em algumas áreas de compensação mesmo. Então, toda essa estrutura, essa maneira de ver o sexo, para mim, foi construída aos poucos nas ideologias que foram, inclusive, permeadas nos sistemas educacionais, fazendo essa confusão. Tanto é que, hoje em dia, um adolescente, ele tem muito essa confusão. Ele não consegue mais ter um melhor amigo. O adolescente, ele vai confundir o seu sentimento de amizade com uma pessoa com a necessidade de envolver-se sexualmente com ela. Isso está acontecendo demais da conta, por conta dessa construção social mesmo. Sexo confundindo com afeto. Sexo é lindo, feito por Deus para coroar afeto, uma aliança perpétua, onde a intimidade pode ser revelada ao ponto da nudez, porque ela é protegida. Sexo é a renovação de votos de casamento indissolúvel entre um homem e uma mulher, que na realização da relação sexual estão dizendo de novo e outra vez: eu sou tua e você é meu. E esse selo dessa aliança está sendo banalizado e transformado em algo para preencher um vazio. Verdade. Pastor, como que o senhor tem visto essa realidade, mesmo em meio às nossas famílias pastorais, mesmo em meio às nossas igrejas, pessoas que talvez conheçam a verdade de Deus, mas da onde que tem vindo esse paradoxo? Se você olhar, a gente precisa trabalhar no coração do líder a sua história em relação à sexualidade.
porque os desafios, como a pastora bem colocou assertivamente, eles são sofisticados, mas se você olhar em Romanos 1, que Paulo fala da depravação da humanidade, século I até hoje, a devassidão, a banalização da sexualidade, existe uma oposição maligna muito grande também. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, Mariana, é o coração do líder no seu histórico com a sexualidade, para que ele possa estar curado, liberto, para repartir isso diante do contexto da igreja, que já é um desafio, e também nesse diálogo com a sociedade, porque a sociedade é assim, ela se opõe veementemente contra a igreja, mas parte da sociedade acaba sendo atraída para a igreja. Então, uma hora aconteceu uma oposição, mas aí quando chega na sua história de um filho, a igreja sempre é esse ponto de referência. Então, eu tenho uma história difícil sexual na minha segunda infância. Eu coloco no livro Paternidade Bem Resolvida. Fui abusado sexualmente e hoje sou um pastor que lidera pastores. E essa é uma das áreas mais difíceis para um pastor. Então, nós estávamos falando ali no backstage, a importância de sermos bem resolvidos como líderes no padrão de Deus nessa área. Luz total na nossa sexualidade, para que a gente possa então levar a cura e também a prevenção para os nossos líderes em formação e os nossos líderes que já estão atuando. Na sua caminhada mesmo, pessoal, como a questão da orfandade que vocês tratam aqui, como que isso trouxe cura também nessa área da identidade da sexualidade? Então, a pastora pode falar melhor, mas eu percebi que até na questão da vocação, a gente precisa trabalhar primeiro a identidade. Isso. Se você olhar Jesus, ele não começa o ministério dele sem identidade. Ele é batizado, ele é afirmado pelo Pai, é levado para o deserto, onde ele é tentado, e o diabo tenta trabalhar a questão da orfandade no coração de Jesus. Ele supera aquilo e ele vai para o ministério. Então, primeiro a identidade, depois a missão. Isso precisa ser construído. Exato, porque quando a gente olha mesmo, a gente tenta explicar isso tanto aqui no livro, o que você aceita e decide como a sua identidade vai determinar toda a sua relação com o pecado. Se você sabe que você é uma pessoa amada por Deus e que você não é refém do que aconteceu com você, você é capaz de abandonar o pecado. A pornografia, os vícios, o adultério, eles todos perdem a força na medida em que você aceita que você é um filho amado de Deus. E você tem que tomar decisões. Decisões como: eu amo a Jesus ao ponto de abrir um computador de noite, sendo bombardeado por imagens que me foram precocemente apresentadas na infância, e decidir fechar esse computador e ir para outro lugar e não dar vazão à tentação. Isso vem de uma resolução interna. Mesma coisa quando o pastor é tentado na área do adultério, ou uma pastora é tentada na área do adultério. Ela olha para essa tentação com os olhos de que eu sei quem eu sou em Deus, e eu não preciso disso para resolver nenhum afeto, nenhuma carência, nenhuma situação de injustiça, nenhuma situação que me aconteceu no passado. Eu tenho resolvido isso diante da cruz e com Deus. E por conta disso, a tentação, ela é vencida na base da resolução da sua identidade. Eu penso que a sexualidade no nosso meio tem que passar por isso. Você sabe quem você é? Você se comporta de acordo com quem você é? Se você sabe quem você é, você não vai usar o corpo de outras pessoas via pornografia,
e alimentar o mundo financeiro que a pornografia promove para tentar resolver um afeto faltante no seu coração, ou um vazio que só Jesus pode preencher. Não é mais ou menos isso, Fá? Eu lido com os homens, né? Muitos anos aqui na igreja. E você percebe que isso vai, se não for tratado, calcificando. E se funde com a sua identidade. Daqui a pouco, você acha que você é o seu pecado. Esse é o problema. E há uma dificuldade ainda, quando é esse assunto, de trazer à luz. O pastor Carlito sempre diz, traz para a luz que vai para a cruz, né? Quando a gente expõe uma coisa, é impressionante. Jesus chega. Então nós temos que ter uma comunidade terapêutica cristocêntrica. Isso. Onde a gente rasga o nosso coração, porque eu fico impressionado como a disfunção sexual ela se funde, obviamente com a ajuda de demônios também, com certeza, e com as nossas decisões. E aí passa, Mariana, a pessoa se desenvolver, atuar, servir, e isso está ali junto. Mas isso é como se fosse uma bomba com timer pronto para explodir, porque uma hora explode, né? Então, quando a gente lida com um líder que caiu na área sexual, ele não caiu ali, ele já vinha no processo. Isso. Como todo pecado, ele é um processo. Satanás sabe direitinho como fazer. Ele coloca vagarosamente as armadilhas. E, gente, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito afetuoso. Muito afetuoso. Então, assim, nas situações, por exemplo, o meu marido não faz tal e tal coisa, e a mulher vai se construindo nessa carência. O meu marido não me procura o suficiente, ou o meu marido não me fala palavras que me afirmam, mesma coisa para os homens. A minha esposa não me procura o suficiente, a minha esposa não me afirma, não demonstra admiração por mim. Essa carência afetiva vai construindo um caminho que Satanás vai usando, e ele sabe, gente, onde você precisa, né, de alguma coisa, e ele começa a trazer a maneira falsificada de apresentar para você isso. E começa a chegar gente te afirmando, e começa a chegar gente afetuosamente te cercando. E ao invés de trazer à luz o que está acontecendo no seu coração, você se envergonha e guarda aquilo, e a coisa vai crescendo, você vai continuando a confundir os afetos, e aí acaba desaguando numa dependência emocional, que pode se transformar num encontro sexual, ou no mergulho na pornografia, para tentar anestesiar esse buraco, que na verdade, gente, só pode ser preenchido por Jesus. É Jesus que afetivamente nos completa, homens e mulheres. É Jesus que nos afirma, para que nós tenhamos um casamento abençoado, firmado. Sabe por quê? Porque você vai para o casamento como quem tem para dar, não como quem precisa. Você passa a abençoar o seu cônjuge com a sua segurança em Cristo, e não fica demandando do seu cônjuge o que ele não pode dar. E aí você corta as questões de tentação sexual. Ou seja, quando nós estamos falando de sexualidade, a gente não quer falar apenas do comportamento. A gente quer falar do que ocasiona esses desvios, e denunciar o que Satanás monta para receber o que Deus já falou, já determinou e já deu. Não é assim? Eu uma vez recebi uma carta de um presídio, e peguei a carta e falei, meu Deus, vai pedir alguma coisa, né?
Aí eu fiquei tão quebrantado com a carta que eu guardei a carta, eu não sei aonde está até hoje. Mas ele colocava assim: pastor, ele se apresentou e disse assim: demorou muito para eu pegar o seu livro aqui no sistema, Paternidade Bem Resolvida, e conseguir ler. Deixa eu te dar um testemunho. Eu entrei aqui achando que eu era mulher, e hoje eu sei que eu sou homem. Ai, Deus, que coisa e vivo preciosa. assim aqui dentro. Eu achei que eu era um órfão, e hoje eu sei que eu sou filho. Me converti a Jesus. Aleluia! Estou sendo discipulado. Eu queria te agradecer e pedir para que o Senhor continuasse enviando livros para dentro dos presídios, né? Então, isso é muito importante, você não achar que o seu pecado é a sua identidade ou a sua sina. Esse é outro ponto. Opa! Né? A sua sina, porque assim, eu não conto exatamente, porque eu não quis e nem podia ser. Você me ajudou no Paternidade Bem Resolvida, Mariana, é fantástica nisso. Eu não quis expor a minha família, mas meu pai falecido, o problema do meu pai era depravação sexual. Esse é o ponto que trouxe disfuncionalidade para a minha família e para nós. Então, uma realidade espiritual, por conta também das decisões do meu pai, trouxeram para ele diversos níveis de prisão nessa área. Não tem como. Essa influência passou para nós. Sim, é isso. Então, logo ali, no estado de vulnerabilidade, eu fui abusado sexualmente, mas já em função da atmosfera espiritual que acompanhava os meus ascendentes. Quem não acredita nisso tem que ir para a segunda-feira, porque o dia a dia reformula a nossa teologia. É isso. Tá? Então, essa pressão veio sobre mim. Eu nunca saí da casa de Deus, mas eu fiquei com essa marca e essa iniciação distorcida na minha sexualidade. Mais à frente desenvolvi a pornografia e um silêncio total, que o diabo na minha cabeça, porque também cresci na igreja, entra a religiosidade. Fabiano, se você sempre foi o melhor da casa, você sempre foi bonzinho, sempre foi referência. Se você falar que aconteceu isso na sua vida, as pessoas vão te ver de outra forma. É verdade, eu falei, e elas até hoje me veem de outra forma. Né? Eu lembro quando eu contei meu testemunho publicamente na nossa igreja, anos atrás. Alguns irmãos que me viram nascer: Fabiano, você não precisa ter dito isso, você se expôs. Mas porque eu contei aquilo, até hoje eu atendo homens que foram abusados sexualmente. Então, essa é uma realidade muito importante, né? Você olhar não só do ponto emocional, mas do ponto também espiritual. Há uma perseguição maligna, isso, provavelmente tentando perpetuar uma história que não começou hoje. De jeito nenhum, né? É longa. Começou anteriormente. E aí, queria dizer uma coisa que me acompanha em todas as áreas. O tamanho do seu gigante sempre vai mostrar o nível de unção que você carrega. Você tem que ir para cima. Se é na sua geração que essa disfuncionalidade sexual vai acabar, então, em nome de Jesus, ela acabou. Amém. 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 Pastores, eu queria perguntar para vocês também. Talvez muitos aqui não consigam sair desse cenário em que eles estão colocados num ambiente tanto de acesso muito grande, acesso de recursos, acesso de mídia, acesso de pessoas, uma agenda que é totalmente aberta, ao mesmo tempo um cenário de isolamento. Então talvez essa combinação seja a realidade de muitos de nós. O isolamento e o grande acesso, então uma vulnerabilidade muito grande às tentações que são colocadas. E talvez alguns pastores aqui sentem que não tem um ambiente, talvez, dentro das suas igrejas, por causa da função que eles estão ali, de ter um lugar para falar. Então, o que fazer, né, de uma maneira prática? A quem procurar? Como que vocês poderiam aconselhar, né, nesse sentido? Uma coisa que é real, assim, realmente, às vezes, na nossa igreja, a gente não deve mesmo abrir certas coisas.
No caso do Fabiano foi uma bênção, né? Porque abriu a porta para muita gente se abrir. Então, não sei como é que é a sua realidade. No caso do Fabiano tem um contexto de 30 semanas, tem todo um contexto envolvido que talvez você não tenha, né, essa construção na sua igreja. Mas, gente, tem a Rede Inspire, tem um pastor que mora lá do outro lado do mundo que pode fazer um Zoom com você, ou uma chamada por vídeo. Você pode e deve acessar alguém que pode estar longe de você, mas você precisa abrir o seu coração. Sair do silêncio é o primeiro grande passo para a libertação. E tem que ser uma iniciativa sua. Você precisa abrir a boca, falar com alguém. Então, na Rede Inspire, a gente tem muitos contatos. Aqui você está conhecendo gente de vários países e de lugares do Brasil inteiro. Deus vai te conectar com alguém. O Espírito Santo vai colocar você em contato com alguém. E aí, você precisa ter toda a coragem do mundo para falar para essa pessoa: ó, eu preciso de uma chamada de vídeo. Vamos conversar, por favor? Marca. Abre o seu coração, pede oração para essa pessoa e o Espírito Santo de Deus vai agir. A coisa mais preciosa do mundo é colocar tudo na luz. É impressionante como o pecado perde força quando a gente expõe ele à luz. É quase que instantâneo. Então, é um movimento que você tem que fazer com muita intencionalidade. Procurar a ajuda de alguém. Pode ser do outro lado do mundo, mas precisa falar. Isso aí. Isso é muito importante. E a igreja, a gente tem visto um movimento aqui no backstage, mas vai começar a ser cada vez mais contundente. A gente tem o 30 Semanas, tem esse fórum que a gente pode fazer a nossa partilha, na nossa recuperação, restauração nessa área. Mas isso tem que entrar no discipulado da igreja. A gente está se preparando para abertamente falar. A sociedade não tem vergonha de falar sobre isso e fala de forma contaminada, distorcida. A gente acabou de ver um show no Rio de Janeiro que a sexualidade foi uma das pautas principais, né? E tinha crente lá nesse show, né? Não sei como, né? Também não sei. Não foi as poucas imagens que eu vi, foi um altar de culto, né, a demônios. É verdade. Né? Então, a sexualidade, em alguns aspectos, hoje, a sexualidade distorcida, passou a dependência química. Né? Então, nós temos que se organizar, se preparar. O que a gente está fazendo, a gente está aprendendo, estudar mesmo, sabe? Estudar. E organizar fóruns para começar abertamente a ensinar. E aí em todos os níveis: crianças, juniores, adolescentes, casais, idosos, para que as pessoas sejam capacitadas, instruídas na perspectiva da sexualidade cristã, né? Uma vez me chamaram num programa de TV para falar sobre sexualidade, mas anos atrás. Então, hoje, eu acho que não iria, mas eu fui porque anos atrás e tal. E aí ela falou: pastor, o senhor tem condições de falar sobre sexualidade? Eu falei: primeiro vocês me chamaram. Segundo, você sabia que tem um livro na Bíblia que fala sobre sexualidade? Aí li alguns textos. Ela: pastor, que é isso? Eu falei: não, a Bíblia fala de todos os assuntos, mas na perspectiva do céu. Então eu acho que não dá mais para ficar simplesmente sendo um hater, atacando as redes sociais, tentando. O pastor Carito falou aqui nesses dias: o mundo já sabe o que a gente é contra. A gente precisa mostrar agora o padrão do céu para as pessoas, ok? Isso, e as pessoas estão com sede. Muito. Eles estão com muita sede de entender como funciona o padrão do céu. Porque, afinal de contas, são as nossas especificações. É aquilo que Deus fez a gente para ser. Então, cada fibra do nosso corpo clama pelo jeito certo.
correto, que se encaixa, que faz sentido na vida das pessoas, sabe? Então a gente tem que realmente ser ousado e falar o que Deus tem a dizer a respeito da sexualidade em todos os níveis. O Chris Vallotton defende, né, que a primeira fala sobre um assunto é a fala que vai nortear a nossa maneira de ver esse assunto dali para frente. Por isso os pais, nós precisamos ser os primeiros a falar sobre sexo para os filhos, porque eles vão ter esse referencial quando eles vão para a escola e para outros ambientes. Isso está cada vez mais complicado, porque os nossos filhos têm acesso a celular cedo demais. E aí a invasão da mente dos nossos filhos está acontecendo cedo demais. Mas é isso, gente. Em Jesus, nós podemos sim trabalhar com esse assunto do jeito do céu. Isso. Não dar um crédito ilimitado às nossas emoções, né? E nesse tempo aqui de liderança espiritual, é importante você rever essa área na sua vida. Vai diminuir, como o Chip ensina, o impacto da sua vida em ministério, se você continuar mal resolvido. O diabo é chantagista, ele ameaça, ele sempre coloca o cenário do caos, né? Mas a Bíblia diz o seguinte: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderoso e eficaz. Eu tive uma vida extremamente marcada e machucada nessa área, mas daqui a pouquinho eu vou casar minha filha, que não viveu nenhum contexto dessa realidade, porque quando Deus cura o seu coração, Ele libera uma unção, né? Aleluia. Aleluia. Pastora Leila, ora então por nós, encerrando esse tempo, abençoando as nossas famílias e casamentos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé aqui e orar por ele. Gente, feche os seus olhos um instante. Fica de pé, mas feche os seus olhos. Eu não sei a sua realidade, eu não sei o que você viveu nessa área. Provavelmente 80% de nós fomos abusados sexualmente. Provavelmente nós temos sofrido nessa área. Isso é tão de todos nós. Mas hoje Jesus te diz: você não é refém disso não. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o seu pecado. Então comece agora a colocar diante do Senhor essa realidade. Coloque diante do Senhor a sua verdadeira identidade. Se há pecado sexual na sua história, coloque isso diante de Deus de novo e outra vez. Você é puro. Você é liberto. O seu coração é puro. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda corrente que tem prendido a nossa mente ao que nos aconteceu, ao que fizeram conosco, Pai. Quebra agora toda mentira de Satanás na área da sexualidade que está sobre nós. Quebra agora todo jugo do inferno que foi colocado sobre nós por Satanás, por causa de sexualidade distorcida, ou por oferecimento precoce de pornografia, ou por conta, Deus, do abuso sexual. Pai, remove a pressão do inferno sobre nós. Revela, Pai, o coração puro que o Senhor nos deu, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro, somos redimidos, nós temos uma nova história na área sexual, Pai. Restaura a história sexual dos casais aqui, Pai. Traz, Senhor Deus, liberdade para uma vida sexual no casamento abençoada, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, com a sua autoridade sobre nós, Pai. Nos lava, nos mostrando a verdade sobre nós, porque a verdade nos liberta em Cristo Jesus.
e nós te adoramos, e nós te glorificamos, e nós te exaltamos, Pai, com o coração tão grato pelo teu poder, graça, autoridade, força e amor sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, coloque a mão no seu coração rapidamente, com seus olhos fechados. Se você sofreu um abuso sexual na infância, a unção que está neste lugar está quebrando todo jugo. É muito forte. Enquanto a pastora ministrava, eu vi cadeias caindo. Elas não só caíram no chão, elas caíram no chão e se despedaçaram. Elas não serão mais usadas. Oh, que na manassa, remahai shudekala retes, remanai que surila mahai que suyas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A mão no seu coração significa um reset. Eu vejo um coração como se fosse de um bebê. Deus está tocando no seu coração e nas suas memórias. E você vai sair daqui com passos práticos, porque você escolheu viver na luz. Receba a cura. Comece a se ver livre. Comece a se ver puro. Comece a se ver. Eu via identidades facetadas, agora eu vejo identidades inteiras. Pequenas. Recebe. E a unção vai ser tão grande na sua vida nessa área de pureza, que você vai espalhar um ecossistema de cura na sexualidade, a partir da sua realidade, para a igreja, e vai tocar até na sociedade. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Amém.